Ela perguntou se é possível desenvolver o diabetes tipo 2 se a pessoa seguir a low carb, né? Low carb, para quem não sabe, para quem chegou agora, uma estratégia baixa em carboidratos, tá? Reduzida em açúcares, mas com alguns deslizes com algumas frutas. A Daisy já deve ter algum conhecimento sobre isso por conta do tipo de pergunta que ela fez. Então, como eu falei para vocês, diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. O diabetes tipo 2, além de ser uma doença nutricional, é uma intolerância à glicose, né? Que nem assim, as pessoas que não conseguem digerir muito bem a lactose têm intolerância à lactose. As pessoas que não digerem muito bem o glúten são alérgicas àquele tipo de proteína. As pessoas que não conseguem consumir camarão são alérgicas ao camarão. Qual é o tratamento dietético, né? Qual é o tratamento dessas pessoas? A retirada do agente, da substância que elas não conseguem digerir. O que é o diabético do tipo 2? É um intolerante à glicose, intolerante a açúcares de todos os tipos. Então, a redução, né, o máximo que se puder reduzir dessa substância, desse nutriente que o diabético não tolera, não consegue digerir, não consegue metabolizar de modo adequado, ou seja, a glicose não cumpre um papel benéfico no organismo dele, mas sim um papel que vai ser ruim de sobrecarga, porque ela faz com que o corpo produza mais insulina para tentar corrigir os níveis de glicose no sangue e acaba sobrecarregando o fígado também, porque o mesmo vai ter que lidar com essas quantidades excessivas de glicose. Então, gente, o tratamento não a pessoa não, assim, como é que eu posso dizer para vocês? O problema da pessoa, tá? Ela não desenvolve diabetes porque ela tem deficiência de medicamento hipoglicemia antioral. Não, ela desenvolve diabetes porque ela se alimenta mal. Então, ela precisa baixar o consumo desse nutriente que ela não tolera bem, que é glicose e outros açúcares, tá? Então, a pergunta, isso eu só estou explicando para que vocês entendam a pergunta que foi passada aqui. Então, voltando ali à pergunta da Daisy, então, se é possível desenvolver o diabetes tipo 2 se a pessoa seguir uma low carb, mas com alguns deslizes com algumas frutas? Vamos lá. O que deixa a pessoa diabética, tá? O que torna a pessoa diabética, e quando eu me referi ali à questão de já ter a genética que possibilita e ter um estilo de vida ruim, esse estilo de vida ruim não se trata de um estilo de vida em que a pessoa come fruta, mesmo que em grande quantidade. Esse estilo de vida ruim se trata de um estilo de vida em que a pessoa, e me referindo à alimentação principalmente, especificamente, em que a pessoa consome muito açúcar, muita farinha de grãos, tá? Grão de trigo, grão de arroz, consome muita massa, consome muito alimento processado, industrializado, certo? Por mais que esses alimentos sejam alimentos mais naturais, mais convencionais, mais da vida inteira possível, que não seja tipo salgadinho, né? Não seja fritura, mas é aquela pessoa que come muito pão, come muita massa, raramente também come uma fritura, come outra coisa assim, mas come muito desse tipo de alimento e come muito açúcar também. E pão e massa, às vezes a pessoa nem percebe, mas está em pequenas coisinhas do dia a dia que ela come. Está em pequenas coisinhas. Não importa se esse pão é integral. Ele vai ter a mesma quantidade, ele carrega a mesma quantidade de glicose. E o impacto glicêmico chega a ser pior. Chega a ser pior, tá? O impacto glicêmico, ou seja, a capacidade de fazer esse açúcar elevar ali no sangue, tá? Então, seguinte, não é a fruta que vai fazer. Claro, a fruta vai estar associada àquilo ali. E numa estratégia low carb pro tratamento, a gente reduz muitas vezes também o consumo de frutas mais doces, tá? Mas não significa que a presença das mesmas vai atrapalhar completamente o tratamento. Então, respondendo ali a Daisy, não é possível desenvolver diabetes tipo 2 comendo fruta, tá, Daisy? Pode ficar tranquila, porque as frutas elas têm frutose, certo? Pouquíssima glicose, mas tem frutose, que é o que dá o sabor doce para elas. Quanto mais doce a fruta, mais frutose tem. Mas essa quantidade de frutose que tem nas frutas, mesmo que tu coma 3 laranjas, é uma quantidade mínima quando comparada às quantidades que a gente tem de açúcar que bota todo dia no cafezinho, que bota ou come num docinho aqui, ou que tem ali nas comidas que a gente tem salgado mesmo, que às vezes fazem comida com açúcar, né? Fora os pães e as massas, que é onde a gente acaba consumindo muita glicose. Então é aquilo ali que provoca diabetes, não é comida de verdade, tá? Mas às vezes a gente reduz a comida de verdade para a pessoa ter uma terapêutica mais eficiente, reduz também.
depende de cada caso.